Nassif, obrigado pelo convite. Estou aqui em nome da ABIMAC. A ABIMAC é uma associação que reúne fabricantes de máquinas e equipamentos no Brasil. Para quem não conhece, ela é brasileira, evidentemente brasileira, ela tem 77 anos, foi fundada em 1938 e ela representa 6.800 indústrias de máquinas e equipamentos brasileiros. Eu sou industrial, sou um dos membros dessa associação, mas estou aqui no nome dela porque de quando em quando esse grupo se reúne e tem que eleger alguém para falar em nome do coletivo. Pode ser que não seja outra pessoa representando aqui. Mas, então, somos as indústrias de máquinas. A nossa base industrial, o que nós representamos, ela não é 100% dedicada à defesa, como é o caso da BIND, que é uma instituição totalmente dedicada ao assunto, né? Máquinas para defesa, mas também para petróleo, papel e celulose. O faturamento do nosso setor de máquinas, dessas 1.800 indústrias, é mais ou menos 80 bilhões de reais por ano. O conjunto dessas indústrias de máquinas no Brasil, elas empregam quase 300 mil pessoas diretamente e indiretamente dá cerca de 3 milhões. Queria falar um pouco sobre o momento econômico, né? Isso é uma coisa que afeta toda a indústria brasileira e eu acho importante, quando a gente vai discutir a participação da indústria, os projetos, as coisas, qual é o momento econômico que está vivendo. Hoje a gente está num processo de franca desindustrialização. Ainda não inventaram uma palavra mais fácil. Essa palavra, tudo que você vai dizer, você tem que parar para pensar um pouquinho. Desindustrialização. Pois é, a gente está nessa fase por uma sucessão de políticas econômicas equivocadas, na nossa opinião, né, que levaram a essa situação. Né? O Brasil, por exemplo, aliás, teve um gráfico recente do nosso colega que mostrou, do Ronaldo, que a indústria brasileira já participou do PIB brasileiro com mais de 30%, 35% das riquezas nacionais. E hoje, dados recentes indicam 9%. Ou seja, nós como indústria estamos diminuindo de tamanho. O Brasil está se dedicando mais a outras coisas, né? A serviços, e estamos também reprimarizando a nossa economia. O brasileiro está cada vez mais ligado à indústria extrativa, né? Aquela que não agrega valor. Quando você fala, digamos, da balança comercial nossa, é predominantemente voltada para a indústria extrativa. Infelizmente, a gente não consegue colocar a indústria militar, por exemplo, como um peso importante, né, na nossa economia ainda, que é de grande valor agregado, e seria ótimo que a gente pudesse fazer isso. Outra coisa que nós, as indústrias, estamos enfrentando é o momento econômico, o ambiente econômico para a indústria. Ou seja, quando você fala num país que tem a maior taxa de juros do mundo, um câmbio adequado, ou uma carga tributária adequada, provavelmente essas coisas não contribuem para você desenvolver a indústria. Né? Então, o nosso parque industrial, que é histórico, né? Nós somos um país industrial, nossa história de indústria começa 150 anos atrás, quando começamos a fazer navios e locomotivas no Rio de Janeiro, Barão do Mauá. Essa característica nossa está, digamos, relegada a segundo plano por conta das políticas econômicas. Naturalmente, isso pode ser momentâneo, claro que pode ser revertido, né? E é justamente sobre esse ponto, né, políticas econômicas e industriais, que a nossa associação sempre procura levar sugestões, né, ao governo para a gente tentar reverter isso. Uma das coisas que sempre prejudicou a participação da nossa indústria nos projetos, qualquer projeto aqui no Brasil, é o câmbio. A gente sempre fala em câmbio, porque se vocês olharem, né, alguns economistas vêm perguntar, mas agora o câmbio subiu, está aqui com 3,20, agora foi 3,18, agora há pouco. Isso não melhorou para vocês? Mas a gente se esquece que nos últimos 13 anos, por exemplo, se você olhar o câmbio de exatos 13 anos atrás, o câmbio era
igual ao que nós temos hoje, exatamente o mesmo, a mesma taxa cambial. Só que nesses últimos 13 anos, bom, nós tivemos uma inflação acumulada no Brasil de 150%, mais ou menos, e a inflação americana, né, do dólar, foi de mais ou menos 30% nesse mesmo período. Isso quer dizer que se tivesse o mesmo câmbio hoje que tinha 3 anos atrás, esse câmbio teria que ser o dobro, teria que ser 6, mais ou menos. Mas foi uma coisa que tivemos construindo, né, ao longo desse período. É uma coisa difícil de mudar de repente. Você não pode dar um choque cambial, isso não se faz, em economia nenhuma. Então a tendência é corrigir isso gradativamente, sem causar grandes impactos e tudo mais. Eu estou falando de câmbio porque essa distorção justamente nos levou a pensar na indústria local sempre na base da proteção política de conteúdo local. Isso, não sei, tem um ar assim, uma conotação ruim, né, pejorativa. O que é isso? É proteção, protecionismo? Por que isso? Por que a gente precisa disso, dessas barreiras? Não era melhor a indústria ser competente, competitiva e competir internacionalmente, sem barreira nenhuma? Sim, claro. Mas não dá. A situação realmente, esse tripé, né, que é câmbio, juros e tributos, não permite que a indústria vá competir abertamente no mundo inteiro. Né? É difícil, muito difícil. Então, algumas empresas assim que estejam produzindo coisas assim muito excepcionais, muito especiais, elas conseguem eventualmente colocar seu produto, aquelas que têm produção totalmente verticalizada, ou seja, produzem desde a primeiríssima matéria-prima até o produto acabado. Esse sujeito, ele fugiu de uma coisa que o Brasil tem, que é a carga tributária. Né? Então ele reescreveu o Código Tributário Brasileiro. Quando ele verticalizou, ele fugiu da tributação acumulada. Mas, de fato, quando a gente fala em conteúdo local, em regras, em protecionismo, isso é uma coisa, na nossa opinião, é um remédio amargo. Né? Ou seja, nós estamos empurrando goela abaixo do nosso investidor, de quem está comprando, adquirindo e fazendo empreendimento, a obrigação de ter que comprar aquilo. E é muito chato, porque você imagina alguém lá, as forças, por exemplo, está lá adquirindo um produto e compara um produto brasileiro com importado e fala, poxa, mas eu vou ter que comprar desse sujeito aqui 50% mais caro só porque ele é brasileiro? Ué, eu também sou brasileiro, adoro o Brasil, mas 50%? Como é que resolve isso, né? Bom, estou colocando isso para vocês porque às vezes nós somos taxados de protecionistas, não só aqui dentro, lá fora também, né? Quando estamos em reuniões da OMC, por exemplo, o Brasil protecionista e tal. Mas a gente se esquece, às vezes, que os países, em geral, quando eles estão competindo em desequilíbrio, eles têm que se proteger mesmo. Isso é normal. Nossas indústrias, por exemplo, estão sujeitas a leis ambientais rigorosíssimas. Né? O Brasil é um país verde. Né? Hoje, um empresário como eu, se sair uma fumacinha preta da minha fábrica lá, amanhã eu estou preso. Crime inafiançável. Nós somos assim. Isso é o Brasil. Agora, por que eu tenho que competir em igualdade com um chinês que eventualmente não tem absolutamente nenhum compromisso com o meio ambiente, esteja lá poluindo, fazendo legal? Então, mas justamente, as leis do OMC de protecionismo, elas existem para isso, para corrigir essas distorções. É que o nosso câmbio hoje promoveu uma distorção tão grande que não tem barreira de seguro. Eu dou um exemplo para vocês, claro, que é fácil, todo mundo conhece, que é o da indústria automotiva. Né? Por exemplo, hoje para importar um automóvel, você tem uma barreira tarifária de 35%. Depois de importação, né? Isso é suficiente? Não, não é. Então, tanto não é que criaram outra barreira tarifária, que é o Inovar Alto. É um IPI diferenciado só para o produto nacional, onde criou-se uma barreira de quase 30%. Isso quer dizer o seguinte, que hoje a indústria automotiva brasileira, ela trabalha com um câmbio fictício de mais ou menos 5,5%, se você somar mais 35%, mais 30%, e se tirar uma dessas duas barreiras, por meia hora, quebra a indústria automotiva inteira. Não sobra ninguém. Quer dizer, chegamos a um ponto
de que podemos manter a nossa indústria às custas desses remédios amargos que eu estou mostrando para vocês. Uma das coisas, olha, eu queria também dizer para vocês o seguinte: isso aqui é um local de debate, né? A gente usa esses momentos muito propícios, né, que a CIF, a organização dele, proporciona, justamente para trazer ideias. Não estão aqui para atacar instituições ou pessoas, não é isso. É oferecer ângulos diferentes de pensar as mesmas coisas. Nós, a gente enxerga o nosso setor de defesa com outro ângulo. Nós estamos abaixo, né? Somos os subfornecedores de quem está fazendo os empreendimentos das forças, né? Nós estamos aqui embaixo. A gente tem um ângulo certamente diferente, né, dos demais. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte: do nosso ponto de vista, o setor de defesa ele tem alguns aspectos característicos. Um, esse negócio de transferência de tecnologia. Na nossa história de indústria, a gente nunca viu uma história assim de transferência de tecnologia que realmente tenha dado certo. Desculpem se eu estou sendo enfático nesse negócio, mas assim, estou exagerando, ok. Teve casos de exceção, claro. Mas toda vez que aparece do acordo de transferência de tecnologia num contrato qualquer, a nossa experiência diz o seguinte: o sujeito lá, o estrangeiro que assinou com a gente, assina, mas na hora de passar mesmo o conhecimento duro, o cerne da coisa, aquilo que interessa, ele dá um jeitão de não passar aquilo, de maquiar, de segurar, dá o nome disso de treinamento, ou de formação de mão de obra qualificada, ou de... Mas no fim, a tecnologia que acaba vindo mesmo nesses acordos de tecnologia é nula. E se ela vier mesmo integralmente para nós, a nossa suspeita é de que é de uma tecnologia que já vai estar superada e não interessa para mais ninguém. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte: quando você vai para São José dos Campos, que é um polo importantíssimo, tem lá 400 indústrias voltadas ao setor aeronáutico, é bonito de ver, tanta gente envolvida no negócio, muito conhecimento. Então tem lá um sujeito que faz só portas para aviões. Altíssima tecnologia, já se especializou, né? Verdadeiros gênios que eu conheci nesse setor. Eu não sou desse setor, mas achei bárbaro conhecer essas empresas. Como é que vamos fazer para exportar o produto desse sujeito? Né? Que é um plano nacional, vamos fazer só para nós aqui mesmo? Vamos ter que exportar, não vamos? Não dá para exportar uma porta no avião. Vamos exportar para quem? Para o francês? Não, o francês tem lá o fabricante dele. Então vamos exportar para o africano? Não, o africano não faz avião, então não posso exportar porta de avião para ele. Então para quem que eu vou exportar? É aí que eu queria provocá-los para esse debate, que nós precisamos de mais produtos acabados. Não adianta ter só a porta do avião, nós precisamos ter mais avião inteiro, porque vender avião inteiro, isso nós sabemos fazer. Nosso corpo diplomático, nossos negociantes, nossos embaixadores, nossos políticos, isso a gente sabe fazer. Fazemos, tem acordo com o governo que dá para fazer tranquilamente. Mas nós sentimos a falta de produtos. Eu dei o exemplo da aeronáutica, no caso da Marinha, por exemplo. A gente também provocá-la também. No caso da Marinha, por exemplo, nós já exportamos navios. Nós já fizemos aqui no nosso Arsenal da Marinha navio para países vizinhos, aqui na América do Sul. Já fizemos navios para países africanos. Já exportamos navios. Antigamente um pouco mais, recentemente um pouco menos, mas já fizemos. Mas hoje, quando a gente quer fazer um programa de reaparelhamento da Marinha, há uma tendência de buscar esse caminho de tecnologia estrangeira para desenvolver um produto. Então, ok, o Brasil precisa em termos de navios, sabe? Precisamos de navio de combate, navio de patrulha, precisamos de submarinos, ok.
Então, os submarinos estão em curso, estão andando, e nos navios de superfície, o que nós vamos fazer? Precisa de navio de patrulha, tem um pré-sal aí, vai precisar de um monte de barco para patrulhar esse patrimônio nosso que está ali no mar agora, o petróleo. Como é que vai ser isso? Vamos fazer navios de 50 toneladas, de 500 toneladas, de 1.800 toneladas. São barcos de 50 e 80 metros de comprimento. Vamos fazer? Vamos. O Brasil tem tradição naval? Tem. Fomos o segundo maior construtor naval do mundo. Temos engenharia naval? Temos. Mas precisava fazer um acordo com o francês para desenvolver esse navio? Olha, sim, talvez sim. É um caminho, digamos, natural. Pega alguém que já fez, que já deu certo e tudo mais, mas é justamente aí que eu queria propor uma forma de pensar. Se nesse caso, de um navio novo, ou de um caça, um Gripen da vida, o Brasil se propusesse a fazer, desenvolver as coisas aqui mesmo, isso é um caminho mais difícil, mais demorado. Claro, leva mais tempo de pegar a coisa pronta. Mas, por outro lado, é o caminho, na minha opinião, correto de fazer as coisas. Ou seja, imagine a gente decidir fazer um avião caça. Quantos nós vamos fazer? Vamos fazer um plano aqui agora. Nós vamos fazer 100 aviões. Mas, poxa, 100 é muito. Não, ok, mas 100 no prazo longo. Agora, os 3 primeiros, nós vamos fazer o seguinte: o primeiro, ele vai estar completamente errado, não vai sair do chão. O segundo vai sair do chão e vai cair. O terceiro vai estar meio errado, mas do quarto em diante nós vamos fazer 97 inteiramente certos com domínio de tecnologia. É nossa. Nós aprendemos, nós erramos, nós fizemos. Foi esse o caminho que a Espanha, a França, a Alemanha, todo mundo que fez alguma coisa, passou. Né? Entenderam o que é importante. Que o domínio de tecnologia tinha que passar pelo aprendizado e pelos erros. É claro que quem está na gestão dos interesses, das forças, nem sempre pode pensar dessa forma. Porque nós temos metas, nós precisamos das coisas, nós precisamos do avião voando, nós precisamos do navio navegando. Não dá tempo de ficar esperando essas coisas. Isso não é missão das forças de pensar isso. Isso é política de governo. Isso é política de governo. O governo deveria dar atenção para esses planos de médio e longo prazo e buscar fundos, não financiamento. Porque isso não se financia, isso se paga, né? Porque dinheiro perdido, nós vamos fazer coisas para dar errado mesmo. Então, essa forma de contratação é que eu gosto de colocar nesses debates, justamente para a gente repensar o que a gente podia melhorar, né, para, de fato, a gente desenvolver uma indústria local às custas de forças armadas. Porque hoje no duro, com esses acordos que a gente tem, o formato que a gente está trabalhando, a gente percebe que o crescimento dessa indústria nesse campo não é muito positivo, ele é bastante acanhado. Quando a gente está em um momento econômico como esse, onde as indústrias estão minguando, nós estamos desindustrializando, seria natural esperar que o governo usasse as empresas do Estado para reverter esse quadro. Né? Nós poderíamos ter usado, por exemplo, a Petrobras para reverter o quadro de desindustrialização, nós poderíamos ter usado as Forças Armadas, mas não usamos. Às vezes, eu acho que às vezes ficamos encabulados de fazer isso. Eu digo encabulados porque às vezes somos taxados de protecionistas, mas se vocês pensarem um pouquinho, os americanos têm leis antigas, tem uma lá que diz o seguinte, vocês conhecem, o Buy American Act, diz o seguinte: para se suprir, as Forças Armadas americanas, para se suprir de qualquer coisa, tem que comprar tudo 100% dentro dos Estados Unidos. Ponto. Se não o fizer, ela tem que dar provas cabais de que tentaram o máximo possível e não conseguiram. Tem que comprar tudo dentro dos Estados Unidos. Essa lei não é nova, essa lei é de 1933. Mas funcionou. Você vê que alguém de governo legislando, nosso prol, né, nossa causa, às vezes funciona.
funciona. Então, eu uso esse exemplo americano porque ele pode, de fato, ser alguma coisa a ser pensado. Eu acho que o nosso protecionismo, vontade de desenvolver as coisas, é acanhado. E voltando sempre naquele ponto, a questão de produto. Não adianta, nós não vamos vender porta de avião lá fora. Mais aviões completos, mais navios completos, criados do zero aqui, com a nossa engenharia, com o nosso conhecimento. Uma das coisas também que nos passa, como fabricantes, com esse ângulo nosso da indústria, são os acordos de offset. Como vocês sabem, é uma prática internacional. Toda vez que nós adquirimos bens militares lá fora, de pedir contrapartida econômica, de pedir que esses vendedores também comprem coisas aqui dentro, nem sempre relacionadas com o próprio projeto, e outras coisas. A nossa sensação, inclusive, é que nós estamos explorando ainda não muito bem esse offset. Podia ser mais explorado. Quando você pega esses acordos aí do Living, ou do ProSur mesmo, do submarino, que são lá 5 bilhões de euros, se não me engano, ou 4,7, não me engano. Mas, enfim, a partida que nós poderíamos pedir isso, segundo os acordos internacionais, em princípio, é de até 100%. Mas isso é negociável, parte a parte. E, às vezes, sentimos que não estamos explorando isso devidamente. Offset é uma coisa que poderia estar contribuindo hoje para irrigar a nossa economia, está decrescente esse ano, inclusive, e podia estar ajudando um pouco, né, a manter os nossos empregos aqui nas fábricas. Outra coisa que a gente queria também reforçar é o seguinte: é claro que um país investir 0,7% do PIB em defesa está certo. Um país com tamanhas dimensões continentais como o nosso precisava mais investimento em defesa. Né? Só forças mais poderosas, com equipamentos mais atualizados, mais novos, né? Muito equipamento antigo, uso. Então, isso é uma situação que não cabe a nós, é claro, mas é para governos, né, repensarem para nos colocarmos na frente do que interessa, na posição de defesa, de dissuasão da questão. Para completar, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a indústria, o parque industrial brasileiro é pujante, é bastante abrangente. Eu acho que toda vez que a gente se depara com um desafio tecnológico de uma certa envergadura, como seria construir um avião de tecnologia avançada ou um navio de tecnologia avançada, eu tenho a impressão, eu estou incluindo, eu tenho a impressão que nós brasileiros, às vezes, nos tomamos por uma espécie de síndrome do vira-latas. Por que a gente não pode desenvolver as coisas aqui? Será que nós somos uma sub-raça que não consegue lidar com coisas muito complexas? Eu acho que não é o caso. Não é, acho não. Tenho certeza que não é o caso. O brasileiro, ele sabe lidar com coisas complexas. Nós já fizemos coisas muito complexas. Mas se você pensar na área nuclear, a gente já construiu a usina atômica, teve know-how, tecnologia, acessão, mas nós treinamos 1 milhão de pessoas durante aquele procedimento e hoje nós fazemos aquilo. No caso, por exemplo, de navios de combate, teve uma história de sucesso. O projeto de corvetas, por exemplo, no Brasil, houve cessão de tecnologia e hoje o Brasil poderia fazer corveta e exportar. Nós sabemos que são navios de combate rápidos, velozes, com altos requisitos de choque, ruído, vibração, e o brasileiro sabe fazer isso. Nós entendemos de equipamento militar. Nós conhecemos regras militares. E eu tenho a impressão que, na hora de fazer, existe uma contraposição entre alguém que precisa daquilo rápido e operante, funcionando, e logo, contra o outro lado, de fazer tudo do zero, desenvolver, pensar, e aí sim dominar 100% daquele conhecimento, mas que conflita com as expectativas de prazos.
Eu acho que essa briga que existe entre as duas formas de fazer as coisas precisa ser debatido. Porque talvez a gente esteja perdendo a oportunidade de dominar mesmo, 100% o conhecimento que a gente podia ter. É só isso. Muito obrigado.